Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre a disciplina de Primeiros Socorros. Nós vamos falar, dentro dessa disciplina, nós vamos englobar alguns temas. Nós vamos falar sobre a necessidade da gente entender a importância dessa disciplina. Nós vamos falar sobre os riscos aos quais estamos expostos e as intervenções que nós temos que fazer caso seja necessário a gente apelar aos primeiros socorros. Por que a gente fala de primeiros socorros? Bom, porque os perigos nos rondam, né? Nós temos possibilidade de ter um acidente em qualquer ambiente. Se você pensar no ambiente de estética, não é muito diferente. Veja, no ambiente de estética, o chão como costuma ser? Costuma ser um chão com piso de azulejo. Ou seja, é um piso que se tiver um pouquinho de umidade, se torna muito fácil de você escorregar. Outro exemplo, dentro da estética a gente trabalha muito com materiais que são cortantes. Então a gente corre o risco aí de sangramento. Então a gente vai ver como a gente trata uma hemorragia. Outro problema que a gente pode ter, a gente trabalha também com equipamentos térmicos, né? Para fazer ali, tem uma manta, a manta térmica. Isso daí faz o quê? Gera calor e pode levar o quê? Queimadura. Queimadura é uma coisa que pode acontecer também dentro do ambiente de estética. Uma outra coisa que a gente vai falar bastante, que é uma das coisas que talvez seja o mais comum dentro do ambiente de estética, e que a gente cuida muito mal disso normalmente, é a questão de intoxicações e irritações e também alergias. A gente vai aprender como a gente diferencia uma alergia de uma sensibilidade, de uma irritação, porque isso é muito importante e ajuda muito a gente como intervir nesses quadros. Outro risco muito importante dentro da estética é a do choque elétrico. A gente trabalha com muitos equipamentos elétricos. Tem corrente russa, tem o laser, tem a luz pulsada. Ou seja, a gente tem muita coisa que precisa de energia elétrica, que precisa de muita energia elétrica. Então nós estamos sujeitos a tomar um choque ou causar um choque em alguém. E a gente vai ver que a questão do choque elétrico é complicada. Por quê? Porque o choque elétrico, muito diferente dos outros riscos que a gente tem, é aquele que a gente tem uma maior imprevisibilidade. Quando uma pessoa toma um choque, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com ela ou o que aconteceu com ela. Então a gente tem diversos riscos que nos rondam no ambiente de estética. A gente tem o risco de uma queda e sofrer uma fratura. A gente tem o risco do corte e virar uma hemorragia. A gente tem o risco de uma queimadura. A gente vai ver que a queimadura ela tem determinados graus. A gente tem o risco do choque elétrico, que pode levar uma pessoa à inconsciência e que pode ser necessário muitas vezes fazer uma técnica de ressuscitação, que nós vamos ver como que isso se faz. Nós vamos ter também quadros de reações alérgicas e de intoxicações, principalmente as intoxicações respiratórias. Então vamos lá. Segundo a Cruz Vermelha, primeiros socorros é o quê? É a prestação de socorro ou de assistência médica imediata a uma pessoa que está ferida, que sofreu um acidente ou um trauma, até a chegada do profissional especializado. E a gente vai ter um foco aqui muito importante, que é interessante a gente falar. Não é apenas o cuidado físico da pessoa que a gente tem que se importar. A gente também tem que se importar com o cuidado psicológico da pessoa. Vamos imaginar aí uma situação bastante grave. Vamos imaginar um acidente de carro. Em acidente de carro pode acontecer da pessoa sofrer uma amputação de membro. Só que acontece que muitas pessoas que sofrem amputação, elas acordam durante o acidente, mas não sabem o que aconteceu ainda. Agora vamos imaginar a seguinte situação, você está lá atendendo uma pessoa que sofreu uma amputação de perna, e ela acordou e pergunta para você, como é que eu estou? Você vai falar para ela, olha, o cabelo não despenteou muito, mas a tua perna foi parar lá embaixo do caminhão. Não vai falar assim com a pessoa, né? Você tem que olhar para o psicológico dela. Você vai tentar acalmá-la o mais que você puder, obviamente, né? E manter essa pessoa calma até o socorro médico especializado chegar. Então a gente diz que nos primeiros socorros tem certas coisas que a gente deixa para o médico contar. Para quê? Que é para que a pessoa fique calma até a hora da chegada do socorro.
Por quê? Já pensou nesse caso que eu dei o exemplo, a pessoa, você conta que a perna da pessoa está lá embaixo do caminhão? Imagina o desespero que essa pessoa vai ficar. O desespero vai fazer o quê? Aumentar a frequência cardíaca. E essa pessoa que está com uma hemorragia vai sangrar mais, vai perder mais sangue. Outra coisa, essa pessoa ela não vai ficar parada, ela vai querer se mexer. E ao se mexer, uma pessoa acidentada, vai acontecer o quê? Ela pode ter uma lesão de coluna, uma lesão cervical. Por isso que a gente tem que manter a pessoa parada e calma. Isso é fundamental quando a gente está prestando um primeiro socorro. Nesse exemplo que eu dei, obviamente, né? Quando se trata de algo muito grave. Mas a gente vai ver mais para frente, com mais detalhes, quais são os procedimentos que a gente tem que ter em determinados tipos de atendimentos. Então, os primeiros socorros, eles são atendimentos temporários e imediatos de uma pessoa ferida até ou uma pessoa doente. E a gente vai falar sobre isso. Porque o primeiro socorros, ele não é feito somente para uma pessoa que está acidentada. Ela pode ser feito para uma pessoa que está doente, porque uma pessoa doente, ela pode ter sintomas que são necessários uma intervenção de primeiros socorros. É importante a gente deixar bem claro também que isso não substitui o médico. Por isso que quando a gente está no nosso salão, na nossa clínica, e acontece alguma coisa do tipo, não basta a gente só atender a pessoa. A gente tem que chamar o médico para fazer o final do atendimento. A gente apenas mantém a pessoa como ela está, mantém ela estável e o mais saudável possível, o melhor, da melhor maneira possível, até a chegada do atendimento médico especializado. E agora uma pergunta: quem pode prestar os primeiros socorros? Porque a gente viu na definição da Cruz Vermelha que esse socorro ele tem que ser feito por uma pessoa especializada, mas, ou com treinamento mínimo. Porém, você não precisa ter nenhum tipo de treinamento para prestar socorro. Claro que se você tiver, obviamente, é muito melhor. Mas, vamos lá, qualquer pessoa pode prestar primeiros socorros, seja ela um profissional ou não da área da saúde. Se diz que tem que ter o treinamento mínimo para tal. Obviamente, como eu falei, com treinamento é melhor. Mas você, pela lei, mesmo sem o treinamento, você é obrigado a fazer o atendimento. Por quê? Quando você causa um acidente, ou você está num acidente, ou você, digamos, sei lá, está passando na rua e alguém cai do teu lado. Nós temos que prestar o atendimento médico, esse primeiros socorros. Por quê? Porque na lei, se a gente, principalmente se você é o causador do acidente, você entra naquela de omissão do socorro. Isso está até no Código Penal, então é muito grave. E quando você é um profissional, se acontece dentro do teu estabelecimento, além da omissão de socorro, você tem a negligência profissional. Então, mesmo uma pessoa que não tem treinamento, ela tem que fazer pelo menos alguma coisa. Nem que seja ligar para o socorro e falar: olha, eu estou aqui atendendo uma pessoa que está de tal jeito, vai explicar, né, no socorro ali pelo telefone como que a pessoa está. E daí você vai falar: olha, mas eu não sei o que fazer, eu não sou da área, né? E aí quem está com você no telefone vai explicar: olha, faz isso, faz assim e tal, né? Ou seja, a gente não pode se omitir, mesmo que a gente não tenha treinamento para isso. Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre o fator psicológico. Tem o fator psicológico das outras pessoas. Às vezes a pessoa que se acidentou, ela não está nem aí, ela não liga para o que está acontecendo, ela fica lá caída na dela, esperando o socorro chegar. Mas às vezes o problema psicológico vem de uma pessoa que está com ela, de um acompanhante, que faz escândalo, que briga, que quer arrumar confusão e que reclama que o médico está demorando muito para chegar e que não sei mais o que, né? Que fica incomodando aquela pessoa, que não está às vezes não sofreu um acidente muito grave, mas que por ter com ela um acompanhante que fica fazendo escândalo e exagerando, pode vir a piorar a situação dessa pessoa. Então a gente tem que cuidar do psicológico, da pessoa acidentada, da pessoa que está junto do acidentado, do acompanhante, de um familiar, e também da nossa. Por quê? Porque existem pessoas que têm medo de sangue.
E para quem trabalha na área da saúde, é muito importante a gente tirar essa sensibilidade. Isso não é fácil, a gente sabe que não é fácil, acontece aos poucos, é demorado, mas é possível de fazer. É possível você perder essa sensibilidade com o sangue. Isso é muito importante a gente fazer, porque tem pessoas que chegam num acidente, alguma coisa do tipo, vem sangue e desmaiam porque não aguentam ver sangue. Quem trabalha na área da saúde tem que perder um pouco esta sensibilidade. Então, agora nós vamos fazer uma pequena pausa e a gente retorna então para falar sobre os aspectos dos primeiros socorros.